Imagine a seguinte situação. Você é um pastor de cabras e nota que todos os dias, num determinado horário, elas saem para pastar e quando elas voltam, elas estão transtornadas, fritando, pulando que nem pipoca e dançando rajadão. Qual seria a sua atitude? O que é isso? Não, calma aí, o que é isso? Já deu. Eu tive uma ideia. Olá, pessoal! Finalmente eu vou falar aqui no meu espaço sobre uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. Quem me conhece bem, quem me conhece de perto, sabe o quanto eu gosto de café. Não só da bebida, mas também da história por trás do café. Desde o plantio até o processamento, eu gosto muito de ver essas coisas, de conhecer sobre essas coisas. E hoje eu vou contar pra vocês 3 lendas do suposto descobrimento do café. Suposto porque não é uma certeza, não existe uma data precisa de quando o café começou a ser consumido. Mas existem lendas que contam uma história de como o café foi descoberto. E eu trouxe para vocês 3 lendas, sendo uma delas a mais conhecida e a mais famosa, a que você com certeza vai ouvir por vários amantes da história do café. É considerado que a origem do café foi na Etiópia, mas em alguns lugares você encontra que foi no Iêmen. Se você der uma olhada no mapa, você vai ver que esses países estão bem próximos, eles estão na beira dos seus continentes, a Etiópia na África e o Iêmen na Ásia. Isso ajuda a entender, talvez a explicar o porquê dessa dúvida de onde ele foi descoberto. Eu pensei também na teoria da deriva continental para explicar essa dúvida e talvez esclarecer isso. Mas vamos então às lendas. A primeira lenda é sobre um místico sufi iemenita que tem um nome impronunciável e reza a lenda que ele estava em viagem pela Europa e percebeu pássaros muito agitados, cheios de vitalidade e ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Ele seguiu esses pássaros, foi até esses pássaros e conseguiu ver do que eles estavam se alimentando. E era de bagas, que é aquela carninha de frutas como a groselha. E aí, ele resolveu experimentar. A segunda lenda acredita-se ter acontecido em 1258 d.C., porque ela é de acordo com uma crônica antiga preservada nos manuscritos de um cara chamado Abdel-Qadir. A lenda fala sobre Omar, um sheik curandeiro. Havia um sheik chamado Abul Hassan Chandeli, que é tradicionalmente considerado o fundador da cidade de Moca, no Iêmen, que já foi o mercado de café mais importante do mundo lá pelo século XV. Esse sheik tinha um discípulo que se chamava Omar. E o Omar havia sido exilado para Uzab, na Arábia, por descumprimento moral. Provavelmente pelo fato dele ter sido curandeiro em Moca, ele conhecia várias pessoas, assim como várias pessoas também conheciam ele. Então, no exílio, ele tinha seguidores. E ele e os seguidores passavam fome e só conseguiam se alimentar das bagas de um fruto que crescia ao redor de onde eles estavam. Tô cagado de fome. Só que era um fruto amargo, não era saboroso. Então, para tornar isso mais comestível, eles começaram a ferver esse fruto numa decocção. E eles perceberam, bebendo esse líquido, que existiam também efeitos medicinais, porque quem bebia se sentia revigorado, ficava com mais energia, acordado por mais tempo. Algumas pessoas que já conheciam ele de Moca procuravam ele no exílio em busca de tratamento para suas doenças, e ele dava para essas pessoas o resultado dessa decocção. E para tratar um determinado mal que acometesse essa pessoa. A fama dessa bebida que o Omar tinha desenvolvido chegou até Moca e chegou até o conhecimento do governador que tinha exilado ele. Então o governador convidou o Omar para voltar para Moca. Tá duvidando? Eu quebro agora se você tá duvidando, minha filha. Vaza, fia. Uma gata, benza a Deus, que Deus te ilumine por tudo que você fez para hoje em dia estar plantando e colhendo tudo de bom. E nessa volta dele foi um retorno com todas as honras. Ele e os seus seguidores ganharam até um mosteiro. Essa lenda do Omar tem algumas versões, inclusive existem outras lendas do café com um personagem chamado Omar. Mas todas elas têm detalhes bastante similares e elas sempre caminham para o mesmo desfecho. A terceira lenda sobre o descobrimento do café tem os seus primeiros registros escritos em 1671 e é considerada falsa. Porém, é a mais famosa. Ela envolve um rebanho de cabras e acontece na Etiópia, quando essa ainda se chamava Abissínia. Caldi era um pastor de cabras
que estava um dia pastoreando por uma região montanhosa que ficava próxima a um mosteiro. Ele notou que nesse dia as cabras dele saíam para passear, davam um rolê, e quando elas voltavam, elas estavam um tanto diferentes, incomuns. E aí, Onde é que você tava? Não interessa pra você, palhaço. Amiga, eu sou muito debochada. Essa menina tá achando o quê? Elas pulavam, baliam alto, e ele já tava ficando estressado porque elas não dormiram naquela noite. O primeiro pensamento de Kaldi é muito parecido com pessoas de hoje em dia que não buscam informações e saem falando abobrinha por aí. Ele pensou que as cabras estavam possuídas. Então, para não ser só mais um falando do que não sabe, ele resolveu seguir essas cabras nesses passeios suspeitos delas. Nós somos rolezeiras. Não vai não, amor. Ele percebeu então que elas estavam comendo dos frutos vermelhos de uma árvore desconhecida. O que ele fez então? Ele decidiu experimentar o fruto da possessão. O site Uncommon Grounds diz o seguinte: He became the happiest goat herder around, que significa que ele se tornou o pastor de cabras mais feliz do mundo. Ainda na lenda, um monge que estava passando por ali percebeu o Kaldi e as cabras dançarinas e ficou o próprio meme da Cardi B. Oh my god! What is that? O Kaldi contou para ele sobre as frutas vermelhas e o efeito delas, e o monge disse que elas eram as respostas para a oração dele. Ele precisava se manter mais disposto e ficar mais acordado durante as orações dele, e essa seria a solução. Então ele pegou umas frutinhas vermelhas, comeu e ficou acordadíssimo, por horas e horas, orando, e com certeza sobrou tempo e falta de sono para fazer várias outras coisas. Numa outra versão dessa lenda, é contado que o Kaldi pegou alguns desses frutos vermelhos e levou até o mosteiro para apresentar isso para os monges. Mas lá eles desaprovaram porque disseram que era um fruto amaldiçoado. Pegaram e jogaram na lareira, no fogo. Não nos causaria dano algum, porque a tua bênção, a tua bondade está conosco. Obrigado. Ao palco mesmo. Só que, com o cheiro do frutinho vermelho sendo queimado no fogo, eles ficaram muito hipnotizados. E aí, existe a teoria que foi criada a bebida. Por que essa lenda é considerada falsa? Bom, na verdade, nenhuma das lendas que eu contei aqui hoje é comprovada e acreditada como verdade. Porém, essa do Kaldi é dita que realmente é uma mentirinha, um conto, porque ela sugere que tudo aconteceu rápido demais. O café ser descoberto como um estimulante e praticamente ali pelos mesmos dias já ser desenvolvido a bebida a partir da fruta do café. Provavelmente, eles passaram séculos comendo só o fruto para depois chegarem na fórmula da bebida. Quando faltam os fatos, sobram as lendas. E eu trouxe essas 3 para vocês hoje, porque é legal para quem gosta de café ver uma curiosidade ou ouvir um conto assim. Existem outras lendas e você encontra elas na internet, garimpando em sites ou pegando um livro sobre a história do café. Mas a do Kaldi vai ser sempre a mais contada. Ele é tipo o Papai Noel do café, sabe? Ele não existe, mas ele faz tanto parte daquela cultura que ele se tornou já uma presença real ali no meio. Eu vou deixar na descrição os links que eu usei como referência para escrever esse roteiro. Nada aqui é sem fonte, não. Espero que vocês tenham gostado e que compartilhem com seus amigos fãs de um cafezinho. Eu sou fã de um cafezinho e amo conhecer a história e ler essas lendas. Então, provavelmente, futuramente, vai ter muito mais café nesse canal ainda. Aguarde. Muito obrigado, gente. Ideia mandada.